Nosso Deus, nós nos curvamos diante da autoridade, do poder da Tua Palavra. Sabemos que ela é poderosa para ensinar o nosso coração, para nos exortar, para nos alertar dos perigos que corremos nesta vida. Enquanto, ó Deus, estamos meditando nesta verdade, cremos que o Teu Espírito há de conduzir-nos e vivificar-nos esta verdade ao coração. Então, nesta dependência, nós oramos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, na semana passada, no domingo passado, eu lhes falei um pouco a respeito da provação com base em 1 Pedro. E nós falamos sobre provados pelo fogo, ou seja, as circunstâncias da vida aonde Deus, o nosso Deus, prova-nos em nossa fé. As provações do Senhor, elas não têm como objetivo o nosso enfraquecimento, a nossa destruição, jamais. Nós lemos no início do culto, na carta de Tiago, capítulo 1, que o Senhor a ninguém tenta, Ele nos prova, provando-nos a fé e purificando a nossa confiança nele. Após falarmos sobre provações, eu creio que é útil falarmos também de tentações. Ou seja, não agora, mas a provação da nossa fé, os dias difíceis, as questões que ocorrem conosco, que realmente nos provam quanto a nossa confiança em Deus. Mas agora a grande arma de Satanás, de tentar-nos para o mal. Tiago diz que Deus a ninguém tenta para o mal, mas Satanás faz isso. E ele procura nos tentar ao pecado, ele procura nos tentar a fim de nos envergonhar e de nos derrubar literalmente da nossa confiança e do nosso caminhar em Cristo. Talvez a tentação, e não é sempre, mas em grande parte das vezes, ela ocorra quando estamos mais distantes de Deus, ou mais confiantes em nós mesmos. A palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. Ou seja, quando confiamos tanto em nós mesmos, que esquecemos de confiar em nosso Deus e que esquecemos que o cuidado com nossa vida vem dele. Então, ao falarmos sobre tentação, eu quero alertar a mim mesmo e a cada um de nós a respeito de certas circunstâncias e questões em nossa vida diária que nós precisamos ter atenção. Satanás não é um gatinho que nos arranha suavemente. Satanás é um leão que destroça. É assim que devemos pensar. E ele não traz as tentações à nossa vida a fim de simplesmente brincar conosco. Ele quer destruir-nos. Não tenha dúvida alguma, precisamos começar por este pensamento. Satanás quer destruir a mim e a você como filhos de Deus. Ele sabe que não nos pode tirar a tão grande salvação, mas ele quer realmente nos humilhar e, através de nos humilhar pelo pecado, ele quer dizer que Cristo não é tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Além de nossa vida particular, Satanás quer destruir nosso casamento, nossa família. Ele quer destroçar com nossos laços, ele quer destroçar com nossos compromissos. Satanás quer destruir esta igreja, e não fosse pelo poder do Senhor Jesus Cristo, ele já o teria feito. Mas notem, não é o fato de não ter conseguido que o leva à desistência. Se há alguma coisa que Satanás pode ser elogiado, é em sua persistência. Ele persiste em suas tentações, a fim de envergonhar o nome do nosso Deus. Então, enquanto falamos disso, por favor, não pense apenas em você mesmo e na vergonha que cair em tentação realmente traz à vida de um crente. O nosso pensamento e a nossa mente se voltam ao nosso Deus. Ser tentado não é pecado, vocês sabem disso. Cair em tentação envergonha o nosso nome, sim. Envergonha o nome da nossa igreja, sim. Mas, acima de tudo,
traz vergonha ao nome do nosso Deus. É a Ele que as nossas atenções devem estar voltadas. Então, começando dentro disso e de desdobrarmos a razão deste grande poder nas mãos de Satanás, a tentação. E nós devemos reconhecer que a tentação é poderosa devido primeiramente à nossa própria fraqueza. Por que a tentação gera tantas vítimas, vamos dizer? Por que a tentação ela realmente consegue derrubar tantas pessoas? Nós devemos, antes de tudo, olhar para a nossa fraqueza em dois ângulos diferentes. O primeiro deles é que nós não possuímos força em nós mesmos para suportar a provação, ou seja, a tentação. Sabe, é um erro primário de um cristão imaginar que em si próprio ele é suficiente para derrotar as astutas ciladas do inimigo. É um erro primário infantil de um crente pensar que por sua própria sabedoria ou por suas próprias forças ele poderá realmente vencer as estratégias de Satanás. Deixe-me usar como exemplo o apóstolo Pedro, e ele foi tanto provado quanto tentado. E as questões que envolvem Pedro é bem conhecida de vocês. Pedro, por exemplo, ele diz ao Senhor, em Mateus 26, 33, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Talvez essa frase demonstre bem como Pedro se considerava a si mesmo forte. Como Pedro considerava-se a si mesmo quase que invencível. Mas naquela noite, quando o Senhor Jesus foi preso, e perguntas simples foram lhe ditas, se ele conhecia o Mestre, se ele andava com o Mestre, se ele era do mesmo grupo em que Cristo andava, todas essas decisões anteriores foram esquecidas. E parece que todo o seu amor por Cristo foi temporariamente sepultado. E a tentação se uniu ao seu temor e Pedro caiu. O primeiro grande chamado, amado irmão, nunca confie em suas próprias forças. Os crentes têm poder pela leitura da palavra do Senhor, pela comunhão constante em oração com o Senhor, pela comunhão entre eles na igreja, mas por si mesmos, por nós mesmos, não há nenhum poder em nós para derrotar as tentações de Satanás. Uma questão importante aqui é como se comporta o nosso coração diante da tentação. E nós descobrimos então que no momento da tentação, o nosso coração se mostra o nosso pior inimigo. Antes da queda, você apontaria para Pedro e dissesse, olha Pedro, se você soubesse que tem a vir aí à frente, você cuidaria mais. Antes de cair, antes de negar a Jesus 3 vezes, Pedro sempre demonstrou ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Mas naquela noite, comportou-se como um tolo quando confiou em seu próprio coração. Olha o que Provérbios 28, 26 diz. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será o quê? Salvo. Negue-se a confiar no seu próprio coração. Negue-se a considerar que você é suficiente. Meus amados irmãos, nós aprendemos com Paulo em 2 Coríntios 12 e aprendemos com João Batista quando ele diz, importa que ele cresça e que eu diminua, que realmente nós somos fortes espiritualmente quando literalmente estamos por baixo. Lembra-se o que Paulo fala aos Filipenses sobre Jesus Cristo, no capítulo 2, que ele não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e assumiu a forma humana, e assumindo a forma humana, ele assumiu a forma de um servo, e assumindo a forma de um servo, ele assume a forma de um condenado, e assumindo a forma de um condenado, ele assume a forma de um condenado à crucificação, a mais humilhante morte daqueles dias. Você nota que essa escada do sucesso, os seus degraus são em que sentido? Para baixo. Quando nós sentimos que nós estamos crescendo, na realidade nós estamos
diminuindo. Tenha muito cuidado com o seu coração quando ele não está humilhado aos pés do Senhor. Quando você pensa que é suficiente para algo, lembre-se de Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Assim é o nosso coração. Da mesma forma, não confie que em si mesmo, em seu próprio coração, você tenha motivação suficiente para não se deixar vencer pela tentação. Meu amado irmão, não confie que você é valoroso o suficiente, que você é forte o suficiente. Olha, pastor, eu sei muito bem que no momento que a tentação vier, eu vou saber o que fazer, eu não vou ser apanhado por ela, eu não vou ser envergonhado por ela. Não, não faça isso. Não cante vitória antes da hora. E há algumas razões para nós pensarmos assim. Sabe, algumas vezes nós olhamos para nós mesmos e uma das razões que nós imaginamos que esses pecados jamais ocorrerão conosco é que nós amamos e nós prezamos muito pela nossa grande reputação adquirida em muitos anos de cristianismo. Talvez isso se assemelhe a viver no crédito de atitudes passadas. Você pode dizer assim: eu já sou um cristão há tantos anos, eu não vou jogar fora o meu testemunho de décadas de vida cristã por causa de algum pecado. Sim, meu amado irmão, muitos crentes já imaginaram assim. Sabe qual é o pior, talvez, disso? Muitos pastores já pensaram assim. Olha, eu tenho tantos anos de ministério, eu tenho tanto tempo servido a Cristo, eu jamais vou abrir mão do meu testemunho por causa de algum tolo pecado. E sim, tolamente abriram mão de uma vida de testemunho ao Senhor. Não considere que esta reputação vai salvá-lo no dia da tentação. Da mesma forma, não pense que o temor da vergonha e da reprovação pelas outras pessoas vai fazer com que você não ceda à tentação. Olha, realmente eu até passo por tentações, Satanás coloca questões diante de mim que me tentam, mas eu tenho noção da vergonha e da reprovação que as outras pessoas terão de mim. E talvez você pense isso: olha, isso me salva de realmente eu dar lugar ao pecado. Não, meu irmão. Não vai salvá-lo. Não vai salvá-lo. Quando Satanás atacar a você com suas tentações, nem a vergonha, nem a reprovação de outras pessoas te convencerão a não segui-lo. Não, isso é confiar em si mesmo. Talvez você ainda pense que a sua consciência poderá livrá-lo da tentação. Também não vai. Olha, eu tenho realmente ouvido a minha consciência, eu tenho pensado muito sobre isso, e é interessante chegar a algumas conclusões falando da nossa consciência, que às vezes a paz de consciência que nós sentimos, ela pode ser falsa. Já percebeu isso? A nossa consciência pode estar cauterizada. Eu estou em paz em relação a isso, e isso ser absolutamente falso. Lembra de Davi, depois do pecado com Batseba? A consciência dele estava tranquila. Aparentemente ele havia encoberto tudo, mas não aos olhos de Deus. A paz de consciência realmente é preciosa, mas não servirá para preservar um crente diante da tentação. Não. Sua paz de consciência não será forte o suficiente para realmente fortalecê-lo diante disso. Além de tudo, confiar unicamente em nossa consciência é como um soldado pensar que enquanto estiver usando seu capacete, jamais será ferido na batalha. É assim que nós pensamos. Olha, eu tenho andado com Deus, eu tenho sido fiel na minha leitura bíblica, eu tenho sido fiel nos meus dízimos e nas ofertas da promessa de fé, eu tenho sido fiel em tantas coisas, jamais isso acontecerá comigo. E meu irmão, não pense assim. Satanás, ele quer nos derrotar,
E se ele puder jogar a nossa consciência contra nós mesmos, ele o fará. Alguns ainda dizem que jamais cairão em tentação, porque eles sabem a gravidade de pecar contra Deus, a impiedade de pecar contra Deus, e até dizem, olha, como poderei pecar contra meu Deus, ou como eu poderei desapontar o Senhor Jesus que morreu por mim? Da mesma forma que tantos já fizeram. Em todos esses pontos eu tentei ressaltar uma coisa: religiosidade não salva ninguém da tentação. Parecer-se um cristão exteriormente não livra ninguém de ser derrotado por Satanás. Apenas as questões exteriores não são suficientes para isso. Portanto, nós temos que realmente nos garantir, asseverar, que a nossa confiança em Deus não passa apenas de algo exterior, mas vem de uma verdadeira comunhão com Ele. Só há um meio de crentes verdadeiros, salvos em Cristo, vencerem a tentação e não serem derrotados por ela, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meu amado irmão, não desperte um dia sequer, pensando que as suas forças são suficientes para aquele dia. Não são. Não são. Não saia de casa um dia sequer pensando que você tem poder suficiente para derrotar Satanás e as suas astúcias. Nem eu, nem você não possuímos. É a nossa comunhão verdadeira com o nosso Deus, a nossa dependência dele e do seu Espírito, que são realmente a nossa força. Em segundo lugar, eu quero demonstrar-lhes que a tentação tem esse potencial destrutivo, devido ao poder que ela possui de fazer algo muito específico, obscurecer o nosso pensamento, a nossa mente. A tentação, ela tem esta questão, a semelhança daquilo que a bebida alcoólica faz no entendimento de um ser humano. Peça para alguém afetado pela bebida alcoólica caminhar em linha reta. Ele vai caminhar tortamente, mas na sua mente ele imagina estar andando em linha reta. É por isso que muitos tomam o volante de um carro mesmo embriagados. Na mente deles, eles estão vendo tudo muito claramente. Parece que a tentação tem esse poder conosco também, de afetar o nosso entendimento, de tirar a clareza do entendimento e do juízo que nós temos que ter das coisas, o poder de exercer realmente obscurecendo o nosso entendimento. Então isso talvez se aplique de algumas formas em nossa vida, eu vou procurar fazê-lo. Primeiro, a tentação pode dominar a imaginação e os pensamentos, de tal forma que a pessoa não conseguirá pensar em outra coisa. Você já teve os seus pensamentos dominados por algo? Você já pensou mais do que devia ou desejava sobre um determinado pecado? Você já teve a sua mente tomada realmente por questões pecaminosas e por pensamentos pecaminosos, de tal forma que mesmo que você deseje pensar nas coisas santas, aquilo que vem à sua mente é o pecado, e especificamente um pecado que está à sua mão cometê-lo? Da mesma forma, a tentação usa nossos desejos e emoções, a fim de que nós não possamos pensar claramente. Então, sempre que permitimos que nossos desejos e emoções controlem o nosso entendimento, nós somos ou nos tornamos incapazes de pensar claramente. E muitas vezes a tentação, ela cativa exatamente isso, os nossos desejos e as nossas emoções. Vamos pensar como isso funciona. Às vezes nós falamos assim, que uma pessoa apaixonada, ela é capaz de pensar. Sabe que isso é quase cientificamente provado, né? A gente é desse jeito. Parece que quando as nossas emoções chegam a certo nível,
os nossos pensamentos se tornam quase que incapazes de discernir a realidade das circunstâncias. Meu amado irmão, a tentação tentará jogar, Satanás tentará jogar com os seus desejos e suas emoções, de forma que você não consiga, ou não pretenda, ou não deseje usar o seu entendimento além das suas próprias emoções. E, finalmente, a tentação inflamará os maus desejos de nosso coração, de tal forma que eles controlem nossa mente. Então, desejos pecaminosos agirão como fogo, e a tentação será o combustível que incendiará tudo ao nosso redor sem controle. Então, nossa razão, ela não terá o poder de nos persuadir a fim de refrear esses desejos pecaminosos. Ela vai inflamá-los. E nós não vamos cessar até que nós realizemos nossos desejos. Eu vou trazer à sua lembrança a família do rei Davi. Lembra de Aminon? Lembra dele? Um dos filhos do rei? Lembra de Tamar? Era meia-irmã de Aminon, também filha de Davi. A palavra de Deus diz que Aminon enamorou-se, num bom português, apaixonou-se por Tamar. E a paixão de Aminon por Tamar era tamanha que os seus pensamentos, os seus desejos e as suas emoções foram completamente tomados por esta paixão pela sua meia-irmã. Diabolicamente aconselhado, Aminon armou uma forma de encontrar-se com a sua irmã, tendo autorização do seu pai. Encontrando-se com ela, ardendo em seu desejo, Aminon fez o que não devia ter feito. Aminon abusou de sua própria irmã. E após fazer isso, ele simplesmente quem lembra? Desprezou. Agora vamos tentar aplicar isso a nós mesmos. Você já teve desejos pecaminosos no seu coração, que precisavam ser cumpridos de qualquer forma? Você já permitiu que o seu coração seja tentado e incendiado, de tal forma que você precisa realmente saciar aquele desejo? E o que normalmente ocorre é que quando nós caímos na tentação, fraquejamos diante da tentação, nós observamos que aquele desejo não tinha valor nenhum. Fomos enganados, ludibriados pelas nossas próprias emoções. No texto que lemos de Mateus 26, 41, o Senhor diz claramente quais são os passos a ser tomados por crentes fiéis a Ele. E Ele diz: vigiai e orai. Vigiar tenha atenção, tenha os seus olhos atentos. Satanás está pronto a colocar as tentações diante de você, as suas astutas ciladas. Pense, realmente use da sua capacidade de entender o que está acontecendo ao seu redor. Identifique os perigos que estão ao seu redor. E tendo identificado esses perigos, curve os seus joelhos e clame a Deus por forças. Tendo identificado os perigos que estão diante da sua vida, que querem destruir a você, seu casamento, sua família, sua igreja, envergonhar o nome do Salvador, tendo identificado o que Satanás tem realizado, não pense duas vezes, curve-se diante do Senhor, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, não há outro remédio, não há outra forma. Por isso, eu creio que nós devemos terminar entendendo algumas questões importantes sobre o nosso comportamento e a forma de estarmos vigiando. Esta vigilância, ela começa pelo conhecimento do nosso próprio coração, ou seja, é essencial que o cristão conheça seus desejos pecaminosos específicos. Agora, sabe algo aqui?
Satanás, ele sabe como me tentar e ele sabe como tentar cada um de vocês. Ele usa de uma estratégia comigo e usa de outra estratégia com você, simplesmente porque os nossos desejos pecaminosos são pessoais e específicos. Podem ser a cobiça, o egoísmo, a inveja, o orgulho, a ira, a maldade, a imoralidade. Eles podem ser tantas formas. Em segundo lugar, nós devemos reconhecer e considerar pecados que, em particular, que nos parecem mais atraentes, ou seja, aqueles que caímos com mais frequência. E observe Gálatas 5, 19 a 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Então agora ele faz uma lista: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, ou seja, a lista é maior do que isto, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, ou seja, aqueles que vivem na prática desses pecados, são pessoas que não conhecem a salvação em Cristo. Ele está nos mostrando que estas obras da carne, elas podem ser cometidas como atos pecaminosos pelos filhos de Deus, e nós devemos identificar para nós quais são mais atraentes. Também é preciso que nós reconheçamos nossas fraquezas pessoais. Aonde você é fraco? Aonde você demonstra fraqueza? Nas dúvidas, na timidez, na insensibilidade, na crítica, na preguiça. Onde que Satanás encontra mais fraquezas em sua vida? Por isso, gaste tempo estudando a sua própria natureza. Você já pensou sobre suas próprias fraquezas e a forma que Satanás possivelmente tem vencido a você? Você já chegou a conclusões de onde estão suas fraquezas e o que precisa ser feito em relação a elas? Uma questão extremamente importante. Eu vou tentar puxar isso da sua mente, se isso já aconteceu com você, para que você lembre e tire as conclusões. Algum irmão em Cristo já chegou particularmente a você, lhe alertando sobre alguma forma de tentação que ele observou, que Satanás estava usando na sua vida, e dizendo a você: meu amado irmão, minha amada irmã, tome cuidado. Você já foi exortado, porque outros irmãos em Cristo perceberam que você estava perto de cair em tentação. Agradeça por isso. Agradeça a Deus por isso, porque Provérbios 27, 6 diz: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Meu amado irmão, quando crentes maduros e realmente por amor a nós, nos chamam a atenção sobre essas fraquezas, realmente não desperdice isso. Abra os seus ouvidos. E acima de tudo, guarde-se de suas fraquezas. Saber quais são as nossas fraquezas não é suficiente. Você precisa reconhecer como a tentação tira vantagem dessas fraquezas. Então, olhe dois exemplos. Se você sabe que possui um espírito crítico, evite lugares e pessoas cuja conversação tem como tema a vida alheia. Vocês me permitem usar um exemplo muito prático e real disto? Quantos crentes foram vencidos por Satanás por discussões políticas nos últimos anos? Eu estou amorosamente falando isto. Quantos crentes deram mau testemunho da sua fé ao envolver-se em questões e discussões políticas, aonde nem ali deveriam estar? É como o tolo que discute futebol com pessoas incrédulas. Você jamais vai tirar vantagem nenhuma disso. Se você se vê tentado, agora uma segunda questão, diante de imagens imorais e sabe
que tal revista, jornal ou programa televisivo os ostenta, evite assisti-lo, sabe? Eu vou ser sincero com um exemplo que certa vez um irmão me deu. Ele disse, olha, pastor, eu tive que tomar uma decisão em minha vida. Eu gostava muito de ler tal jornal, mas com o tempo eu descobri que em tal página daquele jornal havia todos os dias uma imagem imoral de uma mulher sendo retratada ali. E com o tempo eu fui me acostumando com isso. Com o tempo eu nem abria o jornal direito, eu já procurava aquela página. Eu ia àquela página. Então aquilo começou a mexer comigo. E aquilo começou realmente a me inspirar pensamentos e desejos que não deviam ocorrer. E o conselho foi claro, meu irmão, não compre mais esse jornal. Não compre mais isso. Isso se chama erradicação radical. Se algo nos leva à tentação, tire completamente da sua vida, não importa o quê. Agora permita-me falar do seu celular, seu smartphone. Se o Senhor Jesus estivesse pessoalmente aqui, tudo ok, entregar o seu smartphone, seu celular para Ele, para dar uma olhada no histórico e em tudo mais? Olha, irmãos, há formas, e principalmente homens, há formas de bloquearmos muita coisa, e deve ser bloqueado. Deve ser bloqueado, para que não caiamos na tentação. Por isso, há uma necessidade de conservar-se alerta o tempo todo, e aqui eu lembro dos meus tempos no exército, e das guardas na madrugada, não é aqueles que também serviram o exército, as forças armadas, outras sabem disso, e com o tempo eu aprendi uma coisa bem interessante. Por exemplo, imagine você acordar ali por 15 para as 2 da manhã, você estava ali dormindo por 3 horas e pouco, daí você acorda, você vai ser levado a uma guarita, e lá no sul normalmente é frio, em uma época do ano, e você vai ficar ali por 2 horas. Você já ficou ali dezenas de vezes e nada nunca aconteceu. Mas é interessante como um vigia se comporta. Quando ele chega à guarita, a sua atenção é plena, parece que ele enxerga no escuro. Os primeiros 30 minutos, a atenção do vigia é plena. Nem um animalzinho, um gafanhoto se mexe sem que ele perceba. Passa-se 1 hora, nada aconteceu. A tendência do vigia é o quê? Relaxar. Passa-se 1h30, ele ainda tem um nível de atenção, mas nada ocorreu. E ele olha e diz, olha, faltam apenas 30 minutos para eu voltar para o dormitório, e vou lá, dormir na minha cama quentinha, e acabou minha guarda nessa noite. Então, os últimos 30 minutos, literalmente, ele guarda sem atenção nenhuma. Sabe que isso tem um nome? Letargia. Nós somos muito atentos no início e depois perdemos a nossa atenção. Agora me diga, se alguém tivesse que atacar aquele posto de guarda, atacaria nos primeiros 30 minutos ou nos últimos 30 minutos? A resposta é fácil. Talvez você pense assim, pastor, isso tudo que o senhor está dizendo se aplica a muita gente nessa igreja, menos eu, porque a minha vida está muito tranquila quanto a isso. Meu irmão, é essa hora que Satanás espera. É esse momento que ele aguarda. Realmente, quando nos consideramos realmente seguros, firmes, inatacáveis, é aí que surgem as tentações. E elas agirão dentro dos nossos próprios desejos. Por isso, use sempre o escudo da fé contra a tentação. Vigiar e orar, ou seja, jamais estabelecer uma trégua com qualquer forma de tentação. Você já foi tentado de alguma forma, jamais estabeleça uma trégua. Esteja sempre ativo e vigilante. Jamais debata com a tentação sobre seus objetivos. Você sabe muito bem onde ela quer chegar. E tome toda a atitude radical necessária, se assim for preciso.
Você precisa cortar o relacionamento com alguém? Em nome do seu testemunho pela fé em Jesus Cristo, corte. Por causa de tentações, você precisa se afastar de alguém? Se afaste. Por causa de tentações, você vai ter que escolher um outro caminho para ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho. Esse caminho é 2 vezes mais longe. Ele será bem mais barato para você do que cair em tentação. Então mude o seu caminho. Por causa de tentações, precisa mudar o seu emprego, mude o seu emprego. Deus há de honrar a sua fé nele. Por causa de tentações, você precisa realmente deixar de usar algumas coisas que você usa, deixe de usar, mas não dê lugar a ela. Por uma simples razão. Depois de derrotados pela tentação, as marcas jamais se apagam. Você será restaurado, sim, pela misericórdia de Deus. Mas as marcas das garras do leão permanecerão lá. Sempre lá. O que sucederá então se eu tiver falhado? Suplique a Deus, Ele é misericordioso. Refugie-se na cruz de Cristo. Dependa da fidelidade de Deus. E aprenda com isso. Aprenda em como a tentação, como esta arma nas mãos do inimigo, deseja destruir sua vida. Então, podemos finalizar dizendo, amado irmão, vigie e ore. Esteja sempre vigilante, sempre pronto à vigilância. E, acima de tudo, com seus joelhos dobrados diante do seu Deus. É esta forma que o Senhor nos chamou. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.